É com muita alegria que eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Muito feliz por estar aqui mais uma vez nessa igreja tão linda, pessoas tão bonitas e poder compartilhar sobre o ensino como nós acabamos de ouvir. Irmãos, que maravilha! Deu um abraço sincero no pastor Derrito ali e eu sempre soube desse carinho dele com a escola. Toda a vida que eu conhecia, eu sabia. Entre tantas coisas que eu admiro na pessoa dele é exatamente a dedicação, o foco que ele tem sobre a seriedade do ensino. Toda a vida foi assim. Isso é maravilhoso. Que Deus continue te abençoando, pastor. Agora eu estou muito sem jeito aqui de continuar com esse assunto aqui. Depois uma aula dessa. Misericórdia. Mas, irmãos, eu quero agradecer ao pastor Osiel, pessoa querida, amada, a equipe que está organizando, inclusive formalizou o convite para mim. Eu fiquei muito honrado, sinto-me lisonjeado em participar desse trabalho aqui. Quanto tempo, irmão? 50 minutos? Manda para mim apresentar. Até 9 Então, meus irmãos, muito bom. Eu fico vendo, né, às vezes, na rádio, no Ivan, e fico lembrando as histórias lá do passado. E eu, então, um dia que eu tive a oportunidade, vou contar a história do terno branco do irmão Ivan. Um dia que tiver jeito, vou falar. Irmãos, que maravilha, né? Ouvir de uma forma tão sensata, tão sincera. Às vezes, a gente sente que é puxão de orelha, né? Mas é assim mesmo, que funciona assim. E a Estou Medalhando, a Cotinha, que toda a vida também foi muito interessada em escola. Uma vez ela me emprestou um livro. Eu acho que eu devolvi, né? Tomara. Do Les Dorner, Socorro, sou professor de escola dominical. Às vezes entrei em pânico mesmo. Vocês querem ver um dia? Eu estava lecionando na classe e de repente o assunto era sobre aquele ladrão da cruz que um rejeitou e o outro aceitou. E aí, enfim, aquele ladrão não teve tempo de ir na igreja fazer cartãozinho de membro, batizar, ser discipulado. E aí alguém perguntou se hoje, falei a mesma coisa, se alguém confessar, mas não deu tempo e aconteceu alguma coisa, ele é salvo. Aí uma pessoa que estava lá levantou e falou assim: meu brother, chamou de meu brother, e eu com essa cara de Matusalém, com essa cara, meu brother, eu suspeito, todo mundo parou e falou assim: ó, eu já li a Bíblia 2 vezes, não é assim não. Foi assim porque Jesus estava lá. Aí eu pensei, misericórdia, Deus. Aquele silêncio, aí eu pensei rapidamente, irmão, que professor, ele falou bem, tem que ter jogo de cintura e tem que ter muita sabedoria. Sabe por quê? Eu percebi que ele tinha vindo do discipulado, ele teve um histórico de vida complicado. Eu poderia detoná-lo na hora, dizendo: ô meu irmão, então na sua aula de discipulado, para arrancar na página de Hebreus 3:8, que fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu falei, aí eu devolvi: meu brother, eu devolvi, depois da aula eu preciso ter uma conversa séria com você, tá bom? Pode ser? Pode. Porque eu vou tomar o tempo dos irmãos, né, pastor? Por causa de uma coisa tão sem fundamento assim. Irmãos, eu quero ler um versículo que não é do tema, né? Por sinal, irmãos, eu quero parabenizar vocês, viu? Que maravilha esse tema já mudou. Esse tema da tríplice função pedagógica cristã, né? Que maravilha. Eu quero ler só um versículo, Provérbios 9:10. Está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Então, nós estamos falando de ensinamento. O pastor aqui falou muitas definições do que é ensinamento, o que é ensino. Então, nós vamos falar aqui sobre alguma coisa dentro do meu subtema. O meu subtema que foi passado é buscando a excelência no ensino, na gestão da escola bíblica dominical.
sobre esse tema que nós vamos escorrer a partir de agora. E já estaria no quadro, né? Eu pediria que passasse mais uma fase para frente. Isso. Irmãos, todo mundo sabe o que é a escola dominical. Pelo menos devia saber. Mas há algo que precisa ser entendido, que vai além de simples definições. A escola dominical, meus queridos, é o departamento mais importante da igreja, porque ele atua em 3 áreas. Primeiro, ela atua como educandário bíblico e teológico. Segundo, como agência evangelístico-missionária. Terceiro, como departamento de integração da família cristã. A escola dominical também tem essa função de agregar pessoas, de consolidar a coinonia que é tão necessária entre o povo de Deus. Mas com detalhe, nem sempre do que vamos falar aqui vai bater com o que acontece aqui na igreja, porque cada igreja tem a sua estrutura, tem seus meios, tem o seu tamanho, né? Há igrejas que não separam classes por falta de compartimentos, mas há igrejas que são muito organizadas no seu aparato, digamos, burocrático, com superintendência, secretários, enfim, e outras já não tem. Mas no geral, o que a gente disser vai falar alguma coisa a respeito dessa igreja aqui também. Então vamos lá. A educadora norte-americana Henrietta C. Mears, acho que isso aí é o seguinte, né? Antes disso aí ainda, ela afirmou o seguinte: a escola bíblica dominical perpetua-se pelos seus próprios produtos, e cabe a nós fazermos com que estes produtos não venham a perecer. E um outro escritor também sobre o assunto, A.S. London, ele disse algo interessante aos pastores e líderes. Ele diz: extinga, acabe com a escola dominical, e dentro de 15 anos a sua igreja terá apenas a metade dos seus membros. Meus queridos, esta semana, aliás, semana passada, eu visitei uma igreja, e que outrora fora um referencial de escola bíblica dominical. Os professores falavam o assunto da semana, eles compartilhavam as aulas, eles viviam, aquela igreja vivia o clima de escola bíblica dominical. Muitas coisas aconteceram com o passar dos anos, e isso é o que eu acabei de ler: extinga, acabe com a escola e seus membros vão desaparecer com o tempo. Eu fui lá, irmãos, fiquei triste, preocupado, porque o contingente da escola dominical foi realmente preocupante. E aí eu me lembrei de umas coisas. Nada acontece por acaso, irmãos. Às vezes um prejuízo que estamos constatando no presente, ele é resultado de um ato errôneo, impróprio e inadequado do pastor ou das autoridades da escola dominical de uma igreja. Eu me lembro que nesta igreja, há muito tempo atrás, o pastor resolveu acabar com a escola. O pastor que falou: vai arrefecer do ano, vamos fazer um louvorzão domingo de manhã que vai ser bom demais. Tiraram os bancos da igreja. É claro que a administração do Ministério da Convenção descobriu que nada fica encoberto e tomou as devidas providências, e o irmão certamente ganhou os elogios que precisava. Mas esse mesmo pastor, que hoje não está no nosso ministério mais, uma certa vez, acho que na Copa do Mundo de 90, ele suspendeu a escola. Ele não passou para a tarde, não, suspendeu. E alguém muito prudente falou: pastor, mas há pessoas de idade ou outras pessoas novas que não se interessam por isso. E ele falou: olha só a expressão que ele usou: a escola dominical tem todo domingo, agora a Copa do Mundo só em 4 anos. Perceberam o
grau de valoração, a inversão de valores. Então essas coisas acontecem por isso, né? E eu estava vendo aqui quando o pastor disse do Ângelo Gagliardi: você acredita em escola bíblica dominical? Aquela pergunta. Irmãos, tem um ano eu estava às margens do Rio de Janeiro no retiro, e um dos preletores, não posso dizer nome, porque esse cientista não veio ao caso também, uma sumidade, um grande preletor, uma conversa informal ali, sentado, amenizando trivialidades, ele disse o seguinte: eu acabei com a escola dominical, eu não vejo sentido nenhum nisso. E a hora que o senhor falou, pastor, eu lembrei disso na hora, certo? Eu não sei como é que anda a igreja dele, mas irmãos, escola dominical é algo realmente muito sério. Eu conheci um pastor antigo, já falecido, dorme com Cristo. Pensa num homem apaixonado pela escola, apaixonado. A mocidade chegava: pastor, domingo nós queremos fazer uma gincana, na hora de que hora que é cedo, nem menina não, falava. Nós queremos fazer uma galinhada, não, mais tarde. Nós queremos fazer um festival, um retiro, faz à tarde, faz no sábado. Ele não abria mão dos problemas. Os tempos passaram e hoje eu vejo que há muitos que não se preocupam com esse critério, suspendem escola por ninharia. Você sabe quando esse dia? Todos nós fomos para a escola, chegamos, e havia falecido um pastor já de idade. O corpo ia chegar na igreja depois das 9h30. Estava previsto. Se estava previsto, pode jogar para frente, né? Então não custava nada reunir o povo, né? Separar, porque lá nessa igreja, a come refiro, que não precisa citar um nome, ela tem as casas, dava a introdução, separava e, enfim, abreviava a aula e viria. Mas assim, parece que uma preocupação deixou de existir. Porque é o seguinte, irmãos, houve um tempo em que os professores se debruçavam, né, com excelência, porque o nosso assunto é essa excelência do ensino bíblico. Nós vamos falar mais diretamente sobre isso. Os professores viravam madrugada. E eu me lembro que o pastor João Batista, ele acabou de estudar. Esse que eu falei, eu disse o nome para ele, que eu faço questão, o pastor João Batista Rosa, ele sabe que não sabe Bíblia, né? Sabe que não sabe teologia, né? Uma autoridade, gente. Ele amanheceu, ele passou a noite inteira estudando uma lição. Então os professores faziam isso. Chega no outro dia, a liderança: não vamos ter escola, não. Nós vamos... Aí quem estudou fica frustrado e vai perdendo o ânimo. Aí chega um ponto, como já, acho que eu falei que já chegou esse ponto, que os professores eles falam assim: vou estudar para quê? Dá uma lida. Irmãos, aonde está a excelência nisso? Dá uma lida, né? Então não é por aí, irmão. A gente tem que entender essa questão. O pedagogo e escritor, Dr. C.H. Benson, não sei se o irmão está me acompanhando. Tá, isso, muito bem, obrigado. Ele fez o seguinte demonstrativo: 75% dos membros de todas as denominações, 85% dos obreiros e 95% dos pastores e missionários já foram em algum tempo alunos da escola bíblica dominical. Então, amados, realmente um trabalho profícuo, é um trabalho muito importante. Agora vamos falar assim: excelência. Que palavra é essa? Que é isso? É a qualidade do que é excelente, é o que é ótima qualidade, é o que é muito bom. No que se refere àquilo que nós fazemos em nossa vida secular, e principalmente na obra de Deus, a excelência é o melhor de nós, é o máximo que nós podemos fazer. Não é perfeito, não é sempre perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas é quando a pessoa envida esforços, se dedica, se entrega para dar o melhor de si. Isto é excelência. Vocês já ouviram falar aquela frase: um adorador com excelência? Que é tão hino, né? É isso, é um adorador sincero. Ele sabe a quem e por que ele está adorando ao Criador. E ele faz isso com sinceridade, né? Então é um adorador por excelência. É aquele que está lá em João 4,3: Deus está à procura desses, porque eles adoram em espírito e verdade. Só ele disse isso para clarear mesmo o que vem a ser excelência. O que é um pregador de excelência? É aquele que faz tudo com extrema dedicação e fidelidade a Deus
que é a sua palavra. Você já viu quando o pregador chega assim, e o tema está cuidado com o tema, ele fala, olha, o Espírito Santo mandou falar outra coisa aqui. A gente percebe que o Espírito Santo não mandou nada, porque não resultou de bom. Isso é excelência? Não é excelência, né? E aí, amados, as coisas caminham dessa forma, né? Da mesma forma, isso aplica ao superintendente por excelência, o professor por excelência, o secretário por excelência e por aí afora. Uma coisa é certa, meus amados: se houver um pastor que faz tudo com excelência, um superintendente que faz tudo com excelência, secretário, enfim, professores, o resultado será o quê? Alunos com excelência. É óbvio, é uma coisa que reflete noutra, né? Existem algumas dúvidas. Nós estamos falando em buscando a excelência no ensino e depois nós vamos falar sobre a gestão da escola bíblica dominical. Existem dúvidas: quem que é superior? O pastor, dirigente da igreja, ou o superintendente? Eu esqueci de falar isso aqui, porque eu já vi casos assim. Então é claro, que é o pastor da igreja, porque a escola é um departamento da igreja e não a igreja da escola. Então é muito importante dizer isso, porque eu já vi os superintendentes se ufanarem em dizer porque o superintendente é que manda. Não, ele é uma autoridade submissa ao pastor da igreja. Um certo dia, um pregador itinerante apareceu numa igreja de uma cidade vizinha, que eu vou muito lá, e o pastor dessa igreja tem problema com uma certa profetisa da igreja. Ela quer manter tudo, enfim. E ele falando que não é assim, aí chega o pregador e fala: irmãos, porque quem manda na igreja é o profeta, a profetisa, não é o pastor. Aí ficou ruim. Ficou ruim, né? E aí quando vocês veem que João, na ilha de Patmos, escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia, o que ele faz? Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Então há essa hierarquia, né, dentro dessa estrutura de escola bíblica dominical. Vamos agora falar na excelência do ensino propriamente dita. A organização estrutural e conjuntural da escola bíblica dominical. Vamos falar o que é o corpo administrativo ou o corpo de gestão, como gestor da EBD. É o pastor da igreja, o superintendente, o secretário geral e o de classes, e cada um nessa função tem uma função importantíssima no processo, sabe? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E a equipe de apoio, a que a gente chama de stand-by, aquelas pessoas que não têm uma função determinada, mas estão sempre ali apostos, sempre prontos, né, para uma eventual necessidade. O que é o corpo docente? O corpo de professores. O que é o corpo discente? O corpo de alunos, né, constituído por alunos. E o que é o superintendente? Geralmente é o pastor da igreja quem escolhe o superintendente. E esse superintendente escolhe os seus auxiliares e demais secretários, mas tudo um processo harmônico, né? Dentro de princípios de obediência à autoridade que Deus constitui sobre a igreja. Então funciona assim. Mas eu já vi igrejas que funcionam com eleição. Eu acho que é meio complicado, porque ninguém entra no acordo, né? Nem da política lá fora, nem. Então é melhor que o pastor sente com seus auxiliares e trabalhe nessa perspectiva, né? Agora vamos falar alguma coisa, irmãos, sobre formação de professores. Mas antes eu quero citar aqui um filósofo grego, Aristóteles, 322 a.C., ele disse uma excelente reflexão: somos o que repetidamente fazemos, portanto, a excelência não é um feito, mas um hábito. Então não adianta você se esmerar. Gente, domingo eu dei aquela aula por excelência. No domingo seguinte, você faltou à escola porque foi lavar o carro, foi dar banho no cachorro, foi ver o Vasco perder de novo, enfim. Questão complicada, né? Então, aonde que está a excelência, né, nessa questão? A pessoa deixa de cumprir o seu papel com excelência, porque exatamente dentro dessa razão não tem um marco, né?
de permanência dentro daquilo lá. A formação de professores agora. A direção da escola bíblica dominical, ela é representada pelo pastor da igreja, pelo superintendente, e precisa ser criteriosa, né, na composição do corpo docente. E aí, nós temos que citar três itens importantes para escolhas. Tá? Itens importantes para escolhas. Vejamos o viés ideal do perfil do educador que trabalha com excelência. Veja o detalhe, que trabalha com excelência, porque todo mundo pode fazer, né? Agora, com excelência é que é a questão, é que o nosso tema é o que nós estamos tratando aqui hoje. E quem é Deus que todos nós nos envolvamos com sinceridade, buscando a cada dia com excelência esse trabalho. Eu repito, não somos perfeitos, nem seremos, porque nós não somos, mas o nosso trabalho é o ápice daquilo que nós pudermos fazer de melhor, porque Deus se agrada disso. E a igreja também se agrada, né? Então vamos ver aqui alguma coisa. Primeiro, os professores devem ser bem escolhidos e preparados. Alguém poderia questionar, mas pastor, isso é óbvio. Mas há pastores que escolhem professores por outros motivos, misericórdia. Eu não sei aonde, mas às vezes aparece uma pessoa de proeminência social, pessoa com grandes poderes aquisitivos, com influência política, se convertem ou vêm de outro lugar e imediatamente são chamados para lecionar. E às vezes na mesma igreja, irmãos que lutam arduamente durante anos, buscando uma oportunidade para lecionar e não conseguem. Então isso é muito sério. Infelizmente o ser humano está contaminado por essa espécie de abstração, por esse ato abjeto de olhar o ser humano pelo que ele tem e não pelo que ele é. Então a escolha, o pastor disse aqui muito bem, e eu até aplaudi aqui, não é o capacitado culturalmente, intelectualmente, não, é importante que seja, mas outras coisas são mais importantes. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Geralmente a escolha recai sobre alguém no quadro do corpo docente. Por isso que eu fiz questão de falar agora o que é corpo docente e corpo discente, porque nós vamos repetir essas palavras e vocês já estão sintonizados, né? Então, a escolha recai em alguém que tenha conhecimento didático ou teológico da pessoa. Geralmente é assim, mas não é só isso, meus amados. O pastor Deitos disse muito bem, é um fator muito importante. Ouçam com atenção. É o testemunho de quem se dedica a lecionar na EBD, Escola Bíblica Dominical. Por quê? Está sublinhado, o professor precisa ter vida com Deus. Porque além do conhecimento, da facilidade para ministrar, das suas elucubrações, da sua capacidade de gesticular, teatralmente expressar de maneira muito elevada, apesar de tudo isso, né? O professor por excelência tem que ter o quê? Ser consagrado diante de Deus. Uma aula pode ser uma sumidade, pode ser bem dada, mas se quem a deu ou se quem a ministrou não dá bom testemunho sobre aquilo que ensinou, aquilo que ensina, e o efeito pedagógico cai na inutilidade. É desse jeito. Por quê? Por que é assim, amados? Porque infelizmente as pessoas estão mais preocupadas com o que somos, com o que fazemos, da maneira que nós nos comportamos na vida secular, do que com aquilo que transmitimos na sala de aula. Os alunos fazem primeiramente uma leitura de nossa vida, para depois sim prestar atenção naquilo que transmitimos durante a aula. Os alunos só agem dessa forma. E aí vem alguém e cita o caso e fala: não olha para o nome não, olha para Jesus. Irmãos, Jesus está representado aqui entre nós pelo Espírito Santo. Ninguém
quê? Ninguém vê Jesus. Sabe como as pessoas vão ver Jesus? Na minha vida, na sua vida. E as pessoas só verão se você tiver um testemunho compatível. Certo? Porque muitas pessoas confundem aquele versículo. Seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Aí a pessoa tem que ser santificação, não. Aqui nós dizemos, ninguém vai ver o Senhor na minha vida se eu não estiver santificado. É assim que funciona, né? Os alunos fazem primeiro uma leitura para depois prestar atenção. Olha, como que um professor vai dar uma aula, digamos que a aula daquele dia seja oração. Você vai falar sobre oração, se ele gosta de orar, se as pessoas não veem orando, como? Né? Como as pessoas vão, como o professor vai falar sobre dízimos e oferta, se ele é conhecido como aquele que é pão duro demais, é aquele que toma remédio para dor de cabeça amarrado no cordãozinho, que na hora que sarar e puxa para usar depois. Não abre a mão para abençoar a obra de Deus. Isso está provado. E vem o acadêmico e diz, não, isso é coisa do Velho Testamento. Irmão, se um dia nós tivermos oportunidade, nós vamos falar sobre isso aqui. É comprovado que Jesus ratificou isso no Novo Testamento. Isso é um dever, mas não só um dever, é um prazer que precisamos ter. Então, como o professor fala e não cumpre o que fala, como o professor vai falar uma lição de escola dominical, por exemplo, combatendo os vícios da bebida, do jogo, se ele se entrega a isso, e as pessoas sabem disso, né? Aqui nesse mundo ninguém vive numa bolha. A vida é uma carta aberta, todo mundo sabe. Além sabe até mais do que devia, né? Das vidas das pessoas. Então, irmãos, como um professor vai combater, vai passar para o aluno o grande prejuízo, o desastre que é o adultério, se ele às vezes tem uma vida de adulto? Não funciona. Olha, lá na frase, lá no mundo secular, tem uma frase assim, ó, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso talvez funcione no quartel, né? Porque isso, o superior mandando, talvez ele vai preso. Mas na vida espiritual não é assim. Você tem que fazer para que o seu modo de viver, o seu testemunho, sim, ele é mais pedagógico do que a sua capacidade de oratória. Ele funciona, as pessoas veem muito isso. É por isso que eu falei aquela hora, às vezes você escolhe uma pessoa por um altíssimo grau intelectual e deixa uma pessoa que não sabe nada, mas que sabe Bíblia. Amados, as pessoas sabem Bíblia porque aprenderam empiricamente. Sabe o que significa empiricamente? Aprenderam com as experiências, com os longos anos de vida cristã, de trajetória de vida cristã. Já sofreu, já perdeu entes queridos, já teve problema financeiro, já teve enfermidade, mas está ali firme na luta e aprendeu sobre a Bíblia. Esse é o ideal para o professor. Agora, é claro que nada obsta, nada impede que alguém que tenha um nível elevado, mas que seja também um cristão de testemunho, seja professor. Aí é uma dupla utilidade. É muito bom que isso aconteça, né? Vamos ver aqui onde estou. Como o professor vai falar de humildade? Irmãos, eu devo uma professora falar de humildade, e bonito, mas como falou bonito? Mas irmão, se você olhar para ela com a cara feia, você leva um coice. Então, como é que eu vou pregar e ensinar uma coisa que eu não vivo? É muito complicado isso aí, né? Pessoa violenta, mal criada, enfim, né? Então, excelência significa fazer o melhor, mais além daquilo que é normal, porque o normal é o trivial, né? Tem que se esforçar para fazer. A pastora falou aqui do relacionamento do professor e aluno, irmão, isso é importante demais. Até a expressão fisionômica do professor precisa ser de alegria e gerar boas expectativas, porque a comunicação, vocês sabem que a comunicação se dá pela fala, pela escrita e pelos sinais mínimos, né? Mas ela também se complementa
através do meu gesto, através da minha expressão fisionômica, eu dou a conotação de acordo com o assunto que eu quero levar. Então isso é muito importante, sabe por quê? Imagina um professor que chega na classe, fala assim: irmãos, situação está difícil, o país está assim, uma autoridade vem, prende, outro solta. Por acaso eu falei isso, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? E então a crise política sem precedentes. E vou falando, e não ofereço nenhuma perspectiva de ânimo, de otimismo. Se a vida já está muito difícil, nós precisamos viver dignamente como servos de Deus, confiantes que Ele é um Deus Todo-Poderoso. E temos que formar as pessoas, dirigir a igreja, a escola dominical, a classe, dentro dessa perspectiva de ânimo e de alegria. Dizendo: irmãos, a coisa está difícil, há muito desemprego, mas nós queremos que Deus vai abençoar. E é por essa forma aí que a gente tem que passar, porque senão vira um derrotismo. Não sei se eu já contei para os irmãos aqui a última vez que eu estive. Fui pregar na igreja uma vez e cheguei, o irmão chegou cedo para o culto começava às 7h30, ele chegou às 7h45. E aí acendeu a luz da igreja e começou o culto, e aí foi, e tinha uma multidão de umas 5 pessoas no culto e tal. E aí ele pegou o microfone e disse, cumprimentou os irmãos, falou assim: irmão, eu estou tão triste, eu chorei essa madrugada. Chorei, mas não foi de alegria, não, foi de tristeza. Nada dá certo para mim. Aí, a igreja, como é que está a igreja? E eu ia pregar, irmão. Misericórdia, que eu vou arrumar aqui agora, né? E aí eu pensei, eu ia falar sobre adoração, falei: eu acho que eu não dá para adoração. Aí eu joguei o Josué e Caleb no povo lá, os 12 espias, todos foram para o mesmo objetivo, viram as mesmas coisas, mas 10 só viram coisas ruins, negativas. Tadinho de nós vamos morrer, a terra é boa mesmo, tem fome, mas não está ninguém. Aí chega Josué e Caleb, servos de Deus, subamos e possuímos aquela terra que Deus nos prometeu. Irmãos, eu tive que pregar isso para ver se dá uma revertida. Difícil, né? Então, irmãos, professor de escola dominical, aprenda isso. Agora, não precisa ser hipócrita, porque líder, professor também é gente, também sofre, também tem perdas na família, então todo mundo sabe respeitar esse momento. Mas você não pode fazer desse derrotismo uma tônica de vida, um estilo de vida, porque é contraproducente. Ai, meu Deus, o tempo corre aqui fora, né? Então, amados, outro detalhe de escolha de professores: ser assíduo e pontual. Tem professor que pensa que aluno não vê. Os alunos acompanham a vida do professor muito mais do que o professor pensa. O professor chegou atrasado 15 minutos, 13 segundos naquele dia. Eu conheço um professor que ele só pensa amanhã, ele só chega para dar aula depois que já fez a chamada, já deu a introdução e tal. O estilo dele, mas não é bom. Porque é bom, irmão, o professor fica na porta da sala, paz do Senhor. Que bom que você veio. Gente, essa doação de amor, essa entrega é importantíssima. As pessoas precisam disso. O ser humano precisa. Está todo mundo carente, precisa de um apoio, e o professor recebe dessa forma. Meu Deus, é tudo de bom. A classe cresce de uma maneira estupenda, né? Vamos lá. Outro detalhe: pesquisar algo além daquilo que está escrito. Isso é dedicação, é excelência. Isso é excelência. Às vezes, eu já vi uma aula, por exemplo, sobre a parábola do bom samaritano, que a pessoa leu. Aí disse alguém lá para Jerusalém, e foi apanhado pelos salteadores, e aí veio o sacerdote, não fez nada, veio o levita, não fez nada, aí veio o samaritano e ajudou. E está vendo, irmão? Isso é pouco, irmão. O professor pode se debruçar numa pesquisa, no Champlin, no IRSP, para dar exemplos, e separar, por exemplo, os personagens.
Nós temos 4 personagens aí, sacerdotes, aí você fala tudo sobre ele, tudo que o livro diz. Os levitas, fala tudo o que ele é, qual era a função que ele tinha. Por que é importante? Porque como os sacerdotes levitas, eles viviam às expensas das ofertas dos dízimos do povo no templo. E eles, mais do que ninguém, tinham que ajudar. Mas veio o samaritano, considerado herege, uma raça desprezada, porque era uma mistura de gente, e fez aquilo lá. Mas tem um 4º personagem, o próximo. Quem é o meu próximo? Vocês notaram? Isso aqui é uma explicaçãozinha simples de uma exegese, que o professor pode usar em toda aula. Às vezes a Bíblia conta a história, ele lê a história pura e simples e fala, tá, foi assim. Mas é importante que se pense, que se raciocine. Bíblia, irmãos, é para ser pensada, é para ser refletida, né? Bem-aventurado aquele que nessa palavra medita. Eu costumo dizer uma coisa, viu, pastor Leito, que não é muito bem recebida por os acadêmicos, não. Professores de seminário. Eu disse que não precisa ficar doido, eu já li a Bíblia toda 150 vezes. Você só lê um versículo e ele falou o seu coração o dia inteiro. Amém, isso é maravilhoso, irmão. Né? Então, mas é importante que leia a Bíblia. Não é quantidade, é na razão direta de quanto você se alimenta dela, na razão direta de quanto ela fala no seu coração, ainda que você lê apenas a metade do versículo, né? Nós vamos seguindo lá, que esse relógio aqui parece que mais do que os outros. Vamos lá. Já citei aqui o exemplo do samaritano, né? Só para dar uma ideia. Métodos de ensino com excelência. Acho que um pouquinho isso aí, mas vamos repetir. Métodos. Quantas vezes o professor lê a lição? O pastor já falou muito bem aqui hoje sobre isso, né? Eu conheço professores que todo dia leem um pouquinho, vai formatando na cabeça a ideia. Mas eu conheço outros que se debruçam no sábado. Então, o importante é que a pessoa se prepare, né? O método cada um tem o seu. O importante é que ele não pode acontecer com o professor. Ele contou aqui um caso, eu lembrei de um outro aqui. Revezava professores, e a professora foi para a escola, aí chegou lá, quase na hora já tinha, estava separando as casas. É você hoje. Misericórdia, meu Deus. Era o dia dela, ela não sabia. Isso é excelência, irmãos. Não prestar atenção que dia que eu estou escalado. Aí ela pegou a lição correndo. Eu lembrei disso agora, que você falou do nome da lição lá, né? Pegou a lição correndo e saiu para um cantinho, ela foi dar uma lida, pelo menos para, meu Deus, né? E foi, deu uma lida. Aí quando foi para a classe, ela abriu a lição. Irmãos, hoje nós vamos estudar essa lição aqui, tal, os alunos. Professor, essa aí é a semana que vem, essa aqui. Então, eu mesmo história. Agora, teve um caso recente, e acontece, viu, pastor Oziel, com muitos pastores. Vocês sabem, irmãos, que os pastores têm um hábito, têm uma praxe convencional de dar honra a visitantes. Tem isso, é bonito isso. Às vezes o pastor Oziel está aqui, ele vai pregar, mas chama um pastor conceituado que ele conhece a vida dele e o dá honra para ele, não é assim? Irmãos, para culto funciona, para tarde da bênção, mas para a escola dominical tem que ter muito cuidado. O pastor chegou, uma sumidade, um teólogo, falaram para ele lá, dá essa aula aqui, e ele pegou a revista. Então nós vamos estudar aquele São Paulo, e os ficar parados. Professor, essa aí nós já estudamos no ano passado, essa aqui é outra. Então, precisava de passar por esse vexame? Não necessariamente, né? Então, a questão da excelência no ensino, né? Interessar-se pelos alunos, estabelecendo com eles uma comunicação simples, objetiva, desenvolvendo um diálogo franco, aberto para deixá-los à vontade. Agir com espontaneidade, irmãos, e sempre com um sorriso agradável, né? A carranca, né? A pessoa vai falar de amor, o amor de Jesus vai ter uma cara parecendo um pitbull. As pessoas têm dificuldade de assimilar essa disparidade, esse paradoxo de amor que se fala com expressão, né? É importante isso. Olha, procurar saber o nome do aluno, né? Muito importante isso. É importante para deixar transparecer o quê? Um clima de cordialidade, manter sempre atento e procurar ser também um ouvinte. Difícil, viu, irmão, ser ouvinte, né? É muito
usar uma linguagem acessível e fazer com que os alunos se sintam importantes e úteis. Isso é muito interessante. O escritor William J. Martin, ele, em seu livro Primeiros Passos para Professores, analisando o aspecto da motivação e aprendizagem, ele estabelece 3 postulados que combinam com bons princípios de aprendizagem com a verdade motivacional. A questão da motivação, o pastor ele falou muito, com muita propriedade sobre isso, a motivação, né? Primeiro, os alunos sentem-se motivados a aprender quando têm prazer no que estão fazendo. Então, o professor fala da lição, fala de uma aplicação, contagia o aluno para ele gostar daquilo. Não fique malhando, não fique, enfim, é uma questão de excelência no ensino. Segundo, os alunos sentem-se motivados a aprender quando experimentam um sentimento de realização. É quando o professor, inspirado pelo Espírito Santo, traz uma aplicação e ele fala: meu Deus, foi isso que aconteceu comigo. Agora eu estou entendendo. Se realiza na explicação do ensino com excelência, né? O aluno se sente motivado a aprender quando ele percebe o entusiasmo do professor, demonstra acreditar na importância do que está fazendo. Irmãos, tem professor, pastor, ele sabe disso, tem professor que parece que não acredita nem que ele está falando. Ele fala, mas será que é isso mesmo? Ele está falando. O professor é o primeiro a acreditar naquilo que ele está transmitindo. Ensinar é transmitir conhecimento, é passar informações, mas sobretudo você tem que crer naquilo que você está falando, né? E terceiro, ingredientes indispensáveis aos professores agora, aos professores. Primeiro, espiritualidade. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. A lei do Espírito de vida é o poder e a vida do Espírito Santo que entra em operação à medida que o professor dedicado se compromete a obedecer. Irmãos, vamos fazer aqui uma ilustração. Por que o pastor, o superintendente, tem que ter um cuidado extremo? Sabe por quê? Há diferenças. Nós sabemos que existem igrejas denominacionais que são bíblicas, estudam muito, e os pentecostais, que agora Deus está abençoando, que estão bem desenvolvidos também, né? Deus está abrindo porta para ter seminário, qualquer igreja tem seminário hoje. Mas, digamos que você ouve um pastor de uma igreja dessa, e a lição fala sobre dons espirituais, sobre glossolalia. Sabe o que é glossolalia? Língua estranha. Sobre curas divinas. Esse professor não vai ter aquele jeito de falar sobre isso. No mínimo que ele pode fazer é falar assim: não, escura. Aconteceu lá em Atos, da igreja e tal. Entenderam? Então essa é a incomodidade, o aspecto espiritual da verdade é importante nisso aí, né? Assunto soteriológico, irmãos do céu. Nós temos passado por problemas, que há uma visão calvinista e uma visão arminianista. E o calvinista trabalha dentro do monergismo. Um só. É Deus que manda. Esse aqui vai ser salvo, aquele ali não vai ser salvo. É Deus que faz assim e manda a gente para o céu e para o inferno. É complicado entender isso, né? Mas a nossa igreja, trabalha na perspectiva do arminianismo, que é: Deus quer salvar a todos. João 3,16. Mas aqueles que aceitarem serão salvos. E aí você convida uma pessoa e ele vai trabalhar nessa perspectiva. E o pastor está pregando todo domingo aqui como é que é o processo, e vem o professor para a escola. E aí isso acontece, a igreja vira uma torre de papel, ninguém se entende mais nada e as pessoas ficam confusas, não é isso? Então é muito cuidado, né? Disponibilidade, fazendo a obra de Deus enquanto é tempo que a noite vem, ninguém pode trabalhar. As pessoas precisam priorizar. O professor da escola dominical, que está preparado, olha, amanhã tem um almoço na fazenda, não sei de quem, e tal, e ele, como diria a juventude, ele vaza, né? Isso é excelência? Não é excelência, falta dedicação, persistência. Você leciona, como o pastor Zé falou, né? Bate, mas um dia o resultado vem. Não pode desanimar, tem que ter persistência, né? 1 Timóteo 4,10, persiste em ensinar, né? Um dia a ficha cai, como diria o jovem. Dedicação, tem que ser firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Penso que o meu horário está acabando. Aqui? Meu Deus, estou correndo.
paciência, né? Tendo como ministro de Deus muita paciência. Antes, como ministro de Deus, tornando você recomendável em tudo. Na paciência, e uma série de outras recomendações, mas eu estou falando aqui da paciência. 2 Coríntios 6, 4. O professor não pode perder a paciência com certas questões que advêm por parte dos alunos. Na pós-modernidade, o pastor Leite disse aqui, as pessoas, quando de jovens, estão sendo bombardeadas com milhões de informações, sabe? O pastor Lismar pode dizer que hoje, um menino de 12 anos tem mais informação do que o imperador do século III. É uma verdade. Mas isso traz a inquietação, o questionamento, e eles querem saber das coisas, né? Por isso que tem que ter esse interesse em fazer algo do Senhor. O último ponto, né? Interesse, fazendo algo sobre a perfeição. Jeremias 48:10. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Então você foi chamado para ser um professor, para ser um secretário, para ser um stand-by, uma pessoa que não tem cargo, mas já está na reserva esperando. Que o pastor previdente faz isso. Ele tem equipe de professores, primeiro e segundo, tem classe que tem 13. Uma vez na nossa igreja tinha 4 superintendentes, eu era o quarto. Se o primeiro morresse, caísse a visão com o avião na casa do segundo, o terceiro morresse afogado, aí eu ia fazer alguma coisa. Mas é previdência isso, porque acontece alguma coisa, você está lá pronto, está a posto para trabalhar. Na verdade, eu não debati meu carinho durante aquele tempo todo, mas eu era, é bom, é importante, eu dedicava, estava lá. Então tem que ser assim, irmãos, tem que ter essa dedicação, né? Agora eu quero falar uma coisa sobre resultados. Resultados. Os grandes pregadores da história, eu devia ter trazido o nome de alguns deles, os grandes pregadores da época contemporânea, né? Eles iniciaram as vidas numa escola bíblica dominicana. Eu posso dar um exemplo, Mude, por exemplo. Aí o pastor citou aqui o caso da Ana Cotinha, eu conheço vários, né? Se der tempo, eu quero contar até no final uma experiência aqui sobre conversão na escola dominical, tomara que dê tempo, né? O aluno aprende sobre a Bíblia e também a ter uma visão cristã genuína e é preparado contra as heresias. Irmãos do céu, a mídia, as igrejas estão inventando cada coisa. Ontem eu vi pastor, eu não tinha visto, a unção do cipó. Faz uma vida assim, alguém deve ter visto isso aí na internet. Alguém descia, o sacerdote pega o cipó e dá-lhe uma chicotada ali na vida da meus irmãos. E na escola dominical, o professor vai explicar essas coisas. Por que aconteceu a reforma de 31 de outubro de 1517? Isso porque a partir do século III, com aquela conversão, entre aspas, eu digo entre aspas porque não se sabe se é verdadeiro, de Constantino, todo mundo foi ser cristão. O cristão era perseguido, aí todo mundo foi ser cristão, mas uns de medo do ataque do rei, outros para fazer média com o rei, porque sempre tem isso, enfim, mas ficou uma coisa falsa. A igreja caminhou a partir do século até o século XV, né? 1517, século XVI, e a igreja nesse período foi inserindo hábitos, coisas pagãs na igreja, e a igreja foi aceitando aquela igreja lá de Atos, pura. As pessoas viviam tudo em comum, dividiam as coisas, oravam, Deus curava, Pedro pregava, ganhava 3.000 almas, depois ganhava 5. Aquilo acabou. A igreja virou um aparato litúrgico de coisas mortas. Então tudo isso está voltando, irmãos. Alguém diz que nós estamos precisando fazer outra reforma. E por que eu estou dizendo isso? Porque o aluno em sala de aula, como o professor que pesquisou, ele explica isso. Que tem gente, amados, tem gente que se converteu, veio para a igreja e ainda não aprendeu sobre idolatria. Eu tenho colegas pastores, de vez em quando, lasco uma pérola lá, transformando vinho em sangue e pão em carne, né? Então tem essas coisas, e eles não entendem por que essa reforma. Então o professor explica. Vocês perceberam que é uma aula de teologia uma escola bíblica dominical, e além, irmãos, de preceitos sociais
que ali se aprende disciplina, os alunos se respeitando, se amando, aniversário de um, abraça aqui e cumprimenta ali, fortalece, sedimenta esta estrutura social que anda tão combalida no mundo caótico em que estamos vivendo. Igreja é para isso, escola dominical com excelência para isso, professor com excelência fala sobre essas coisas. Importante demais. Parabéns, irmãos, por esse tema que vocês escolheram, né? Mas vamos lá. O tratamento tem que ser igual. Escola dominical é heterogênea. O que significa heterogênea? Você está falando aqui, tem um gari, né, que não tem nada contra, toda a profissão é muito digna, sim. Mas ele não teve oportunidade de estudar, por circunstâncias da vida. Ali tem um engenheiro, tem um médico. Você tem que tratar todos com absoluta igualdade. O professor precisa tratar a todos com essa isonomia, né, relacional, que é igualdade, né? Muito bem. Outra coisa aqui. O professor precisa se interessar-se pessoalmente pelos seus alunos, aconselhando-os, ajudando-os em tudo que for possível. Se necessário, até em problemas particulares, desde que, claro, não ultrapasse a esfera do conhecimento do pastor. Muito perigoso, porque o pastor tem a unção da igreja. Então, às vezes, já aconteceu, eu sei de casos que nem todos os professores são obreiros, né? Às vezes não são. Chega uma pessoa e fala, pastor, professor, eu fiz uma coisinha errada. Eu puxei um baseado ontem no quarto, né? Ou fui para o motel, sei lá, e o professor resolve ali e tal. Não é assim. Há coisas e coisas. Se alguém disser para o professor que o colega deixa a noite de pouco, tá, serve o problema lá, mas se é uma coisa mais séria, o pastor da igreja não pode passar incólume sem saber do que está acontecendo na igreja. É um anjo da igreja, é autoridade constituída por Deus. Eu estou falando, irmãos, com conhecimento de causa, porque eu sei de muitas histórias assim. Então, é muito importante isso, né? Mas ele tem que se interessar, tem que se alegrar com o aluno, né? Enfim, preocupar quando o aluno está ausente. Ai, meu Deus, socorrido. Então, amados, tem que procurar o que houve, o que aconteceu, telefonar, certo? O secretário passa a lista lá dos faltosos, daqueles que estão contumazes na ausência, que existiram. É importante demais que se fala sobre isso. Olha, o professor precisa ter duas coisas importantes. Primeiro, empatia. Empatia. Sabe o que é empatia? É quando a pessoa se identifica com a outra, sente a alegria da outra, sente a tristeza da outra, ela se identifica, ela vive a vida do outro. O professor precisa ter isso. E outra coisa, carisma. O que é carisma? A capacidade de fascinar a pessoa, seduzir no bom sentido, a pessoa, de estar rodeada de pessoas. A pessoa precisa disso, porque isso é sucesso na escola bíblica dominical, né? Outra coisa, professores, vocês são auxiliares diretos do pastor. Às vezes nós temos mania de deixar tudo no pastor, né? Não, temos que ajudar o pastor, é um segmento. Vou contar uma experiência ruim que teve comigo. Cada coisa que acontece na minha vida, mas essa idade de Matusalém da minha, eu estava no hospital, meu filho tinha feito a cirurgia, e aí entrava a enfermeira, saía, entrava, saía, eu falei com a minha esposa assim, essa mulher tem um jeito de crente. Não sei por que a gente identifica, né? Não é por causa de roupa, não. É alguma coisa assim, na expressão. Aí eu criei coragem, a senhora é crente? A senhora é evangélica? Sou, eu, tá aqui bom. Qual igreja que a senhora é? Sou da Assembleia de Deus. Maravilha, mas tem tanta Assembleia, né? Falei, qual ministério? Sabe? Ministério de Anápolis. A coisa foi ficando apertada. Falei, mas a senhora frequenta um bairro? Não, eu sou lá da sede. Aí eu falei, eu tenho uma última carta na manga. Falei, mas pouco tempo, né? Falei, 14 anos. Professor de escola dominical, ministro de vez em quando, trabalho como o pastor falou na revista. Falha minha, deixar tudo para o pastor. Não falha, irmãos. A gente tem que conhecer as pessoas, procurar conhecer as pessoas, não é isso? E outra coisa, fazer com excelência. Já estou concluindo. Fazer com excelência, eu já falei o que é excelência. Até num lembrete que a pessoa faz para um aluno.
que está ausente ou que está aniversariando, até mesmo precisa de excelência. O que aconteceu com um amigo meu da igreja, um pastor, um colega? Ele tem um hábito de vez em quando, é importante, pastores, professores e secretários, que tem um fichário atualizado dos alunos. Ausência prolongada, liga. Passa mensagem não, porque a mensagem é fria. Fala com ele no telefone, escuta a sua voz. E aniversário, essas coisas aí, o pastor pegou o telefone, ligou para uma casa. Alô, eu quero falar com o irmão fulano de tal. Aí veio uma voz feminina assim. Mas quem quer falar com ele? Que pastor Beltrano. Mas o que o senhor quer falar com ele? Quer parabenizá-lo pelo aniversário dele hoje? Deu um tempo, ele disse, não, interessante. Ele foi dessa igreja há 40 anos. Nunca ninguém ligou para cumprimentar. Agora que ele já morreu, tem 8 meses, você está ligando. Faltou excelência, faltou cuidado lá na secretaria, né? São coisas pequenas, mas que no fundo, excelência da gestão. A parte que eu queria entrar na gestão, vamos tentar aqui falar alguma coisa. O que é o superintendente? Ele não é só aquele que dirige, não é um mero dirigente, ele é um supervisor. Ele supervisiona o departamento. Então, a função dele é controlar, manter e conduzir a equipe em estado de excelência, né? Olha esse Crônicas 31:3 está escrito assim: Jeiel, Azarias, Naabe, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, e Baate, e Benaí. Nossa, cada nome bonito. Quem vai casar aí, vai anotando aí para dar para os filhos, viu? E Benaia era superintendente sobre a direção de Conanias e Simei. Está falando aqui de superintendente, pessoa que supervisiona, que coordena, né? Olha, o superintendente, amados, que faz tudo com excelência, ele não trabalha somente aos domingos, como o pastor citou aqui. Hoje é o superintendente de a semana toda, ligado. Porque sabe o que é? A igreja precisa convencionar isso. Não sei se aqui está assim, mas precisa. O superintendente tem um relacionamento com os professores e mais de um professor em cada classe. E quando vai viajar, passa um alô e ele vai atrás do segundo, o segundo para o terceiro, enfim. Se não tem nenhum, o superintendente tem uma semana para convidar alguém. É bonito isso é excelência. Agora chega lá, cadê o Joaquim para lecionar? Não tem Joaquim não, né? Estou inventando o nome. Chegou o Joaquim para lecionar. A classe entra, parado, não tem Joaquim. Ele foi pescar ontem, né? Não avisou, não deu uma coordenada, não deixou subestabelecido para outra pessoa. Enfim, são detalhes tão pequenos, mas que são tão importantes, não é isso? Providências periódicas. O superintendente precisa reunir-se com os seus professores. Para quê? Traçar metas, planejamento. Amados, vou correr aqui. Há tantos professores ensinando coisas perigosas na classe. Um dia desse, o nosso pastor presidente teve que chamar uma pastora de uma certa congregação que viu na internet. Isso é perigoso, irmão, esse negócio de internet. Uma pesquisa lá dos primos de Jesus, que não sei o que, coisa do catolicismo romano, e passou isso para a classe. Os irmãos, hoje em dia, não tem ninguém mais inocente, não, viu? Professores, fiquem atentos, as pessoas estão ligadas nesse pós-modernismo, estão recebendo informações. Então, o que acontece? Os superintendentes e o pastor da igreja se reúnem, traçar diretrizes, planejamento. A coisa mais triste que tem para um pastor de uma igreja é quando existe uma classe que é dirigida por professores que trabalham numa perspectiva do antagonismo pedagógico. Antagônico, contrário. Eu conheci uma classe assim. Irmãos, que difícil. O professor fala sobre conversão. Fala, essa igreja nossa aqui, não prega, ninguém. Se fala sobre dízimo, essa igreja aqui, o dízimo não é aplicado corretamente. Tudo é contra a igreja. Isso não pode. Professores, nós somos um corpo, nós temos que ter sintonia, nós temos que falar na mesma linguagem. Professor ajuda a igreja, até porque o discipulando que chegar e ver o professor falando assim, ele vai se sentir, aqui é diferente, o povo é diferente.
Então, claro, irmãos, que nós não somos obrigados a concordar com tudo que vem da autoridade superior, mas essa discordância não precisa ser extrapolada, verbalizada e tomar atitude por causa disso, não é isso? Nós temos que entender dessa forma. Essa reunião é muito importante. Enfim, o tempo já foi, mas eu quero só falar aqui, cuidado com as condições. As classes de criança tem que ter arejamento, material pedagógico, material didático, né? Lápis de cor, porque até o pessoal da saúde pública, se pegar uma criança, uma classe que já pegou, bem escura, úmida, cheia de mofo, não é muito bom, isso é ruim, denigre a imagem da igreja, né? Separação por faixa etária, isso também é importante. Eu não sei se aqui separa, mas é porque o jovem quer escutar uma coisa e que o adulto não quer e que não tem interesse. Enfim, é muito importante. Agora eu quero chamar a atenção que é importante o pastor com os seus auxiliares, superintendentes, secretários, enfim, que criam as classes, faixa etária, ou de homens, ou de mulher, ou de casais. Agora não pode abrir mão, você é uma classe de discipulados, porque quando a pessoa se converte, ou então o filho de um crente que vai se batizar, ele tem que sentar e escutar tudo sobre idolatria, sobre o plano divino de salvação, como se deu isso, e inclusive sobre o credo da igreja. Vocês sabem o que é o credo? É uma lista de coisas nas quais a igreja acredita, crê, e está até no nosso estatuto, né? Então aí já vai tomando conhecimento. Enfim, o discipulando, ele já vai tomando a dimensão de como é uma vida cristã, de como é uma vida de crente, em todos os aspectos, né? Enfim, eu vou concluir aqui. Tinha muita coisa aqui para falar ainda, mas a gente, olha, a nossa convenção, ela exige que as nossas aulas sejam ministradas com base na nossa revista. Eu não vou discutir esse mérito da revista, se é bom ou ruim, até porque ela tem um editor muito fraco. Mas não é o caso. Não é o caso. O que eu quero dizer é que existe uma ordem. Gente, vamos cumprir essa ordem. Tem muitos que não estão cumprindo. Isso é desobediência. Isso é desobediência, isso é pecado. Gálatas 6,7, você está plantando e você vai colher isso aí, né? Então é importante também que se fale sobre essas coisas, né? Irmãos, eu já vi história de pastores perderem igreja por isso, né? E o pastor ele falou aqui, uma lição pode ser fraca, mas a sua dedicação, a sua excelência no trabalho enriquece a lição, sua experiência, né? Enfim, é por aí que funciona a coisa, o papel da superintendência. E eu quero concluir aqui, irmãos, dizendo sim, um testemunho. Veio uma criança da classe infantil e começou ali a participar da classe, fazendo aqueles desenhos. E por falar em classe infantil, irmãos, cuidado com os professores mostrando desenhos animados. Há muitos que são nocivos, são prejudiciais à fé. Cuidado. Mas voltando ao assunto para concluir. O aluno aplicado, né, teve uma escola bíblica de férias, aqui tem escola, não tem não, tem muitas igrejas que tem. As melhores notas, irmão, são filhos de descrente, interessantíssimo, não devia ser assim. Mas o menino, caprichado, não era crente, não era evangélico, e tal, ele foi gostando, e entrava um ano, saía outro, e ele tirando em primeiro lugar e tal. E um dia foi fazer uma homenagem lá, não sei o que, esse dia das mães, dia dos pais, não sei o que. E ele convidou os pais para ir na igreja. E os pais já estavam observando há muito tempo como aquele filho era diferente, e eles sabiam muito bem que era resultado das aulas das tias lá na classe de escola dominical. Que maravilha! Isso é plantar, isso é excelência. E aí os pais foram na igreja, no outro dia, né? São os melhores crentes da sede hoje em dia, o pai e a mãe. Converter por causa da escola e por causa de um filho que teve o privilégio de frequentar professoras que fizeram algo com excelência. Irmão, desculpe que em tempo eu converso demais, mas Pastor Elias, eu quero dizer que todo professor, para ser um bom professor, primeiro tem que ser um aluno. Isso, primeiro ele tem que, a pessoa que fica em pé para falar, ele tem que saber sentar para ouvir. Ele tem que ser um bom aluno, tá? Irmãos, obrigado. Deus abençoe vocês. Parabéns, pastor Zé. Parabéns, equipe.
que esse trabalho continue. O pastor Ney também é um homem interessadíssimo nesse assunto. Parabéns, pastor Ney, eu sou seu fã. E você sabe disso, eu não entendo. Então, amados, que Deus nos abençoe e que nós continuemos nesse trabalho procurando fazer tudo com excelência. Em nome de Jesus. Amém.